Olá, chicos, boas noites. Hoje vamos ter uma aula bem mais simples, né? Aula de número 5. Vamos entender algumas tirinhas da Mafalda, né? Que é uma personagem em quadrinhos, né? Argentina. Que o escritor que deu ensejo, né? Essa história em quadrinhos foi o Quino, né? Inclusive em Buenos Aires tem uma estátua da Mafalda, né? Então vamos entender algumas tirinhas aqui. Vamos entender essa primeira, que é a Mafalda conversando com a sua mãe. A mãe da Mafalda chama Mafalda. Aí a Mafalda responde boi, boi, ou seja, vou, né? Já tá indo. Aí a mãe fala assim: Já que me estás ayudando, pásale el plumero al globo terráqueo, ¿eh? Aí vem a Mafalda e diz, e pergunta: Limpio todos os países ou solo los que tienen malos gobiernos? Né? Então ela fez uma reflexão aqui bem política, né? A Mafalda sempre uma menina politizada, né? Então vamos entender aqui nesse segundo quadrinho, a mãe fala para Mafalda assim: já que está me ajudando, passe o espanador no globo. E aí a Mafalda pergunta lá no final, né, no quarto quadrinho: limpo todos os países ou somente os que têm maus ou péssimos governos, né? Então ela tem uma postura aqui bem política, né? Então essa charge aqui ela não possui nenhuma dificuldade. Passemos para a segunda. A segunda é uma conversa de Mafalda com seu amigo Felipe. E aí ela diz assim: Olá Felipe, que te ocorre? Olá Felipe, o que passa contigo? O que está acontecendo? Aí ele: Nada, que en vez de hacer los deberes, me passei o tempo leyendo historietas. Nada, é porque em vez de eu fazer meus deveres, eu passei foi o tempo lendo historinhas. Aí ele continua: Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes. E o pior é que eu não aproveitei as historinhas sabendo que tem que fazer os deveres. E por que não vas e lo haces de uma vez? E resulta que agora me entra a angústia porque todavía não los hice. E resulta que agora eu estou angustiado porque ainda não os fiz. Isso é o passado do verbo ser. Aí ele diz: em seguida, aí ele diz assim, deixa eu só pegar aqui, sim. Aí diz assim: em seguida, já que não disfrutei las historietas, déjame al menos disfrutar minha angústia. Em seguida, né? Já que eu não desfrutei das historinhas, deixa-me ao menos desfrutar a minha angústia. Tá, aqui o Felipe ele tem uma postura bem sentimental, né? Sobre a questão da utilidade das coisas, né? É aquela pessoa que, digamos, deixa de fazer algo que deveria fazer para fazer outra, que seria mais divertida, depois se arrepende de ter feito isso e que na realidade ele nem aproveitou aquilo que ele gostaria de fazer, justamente porque estava com esse pensamento de que tinha uma obrigação para cumprir, né? Então são reflexões humanas, né, que a gente observa muito nas tirinhas da Mafalda. E essa daqui diz assim: quando sea, aqui a Susanita e Mafalda, duas amigas, né, conversando. Quando sea grande, quiero tener muchos vestidos. E a Mafalda, sempre politizada, diz assim: e eu, muita cultura. Aí Susanita: te llevan presa por salir a la calle sem cultura? Aí Mafalda: não. Ou seja, vão te levar presa se você sair à rua sem cultura? Aí Mafalda: não. Porque Susanita sempre foi muito consumista, né? Sempre é comprar, 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 comprar. Não se atenta à questão do conhecimento, do aprendizado, né? Então é bem que é isso que elas estão discutindo, né? Aí ela fala assim para Mafalda: probar salir sin vestido. Aí Mafalda: es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Então a Mafalda aqui se sentiu por baixo, né? Por conta de ter percebido que a Susanita tinha razão na questão de ser presa por não ter vestido, né? Ou não estar vestida, aliás, certo? Tem uma reflexão nesse sentido. Ela não levou mais para frente a discussão, né? Por conta da importância da cultura, né? Do conhecimento, do saber que ela poderia ter explorado mais, né? E a última tirinha que vamos ver é essa daqui.
Mafalda com seu amigo conversando. Ele diz assim: Me puse a imaginar que el suelo no existe y que estoy parado en el aire. Eu me comecei a pensar que o chão não existe e que estou parado no ar. Aí Mafalda, né? Mafalda questiona, né? Que eu não entendo como eu não me caigo. Eu não entendo por que eu não caio, né? É cair o verbo, né? Que é cair. Aí a Mafalda, muito fácil. Se el suelo no existe, ¿a dónde vas a caerte? Muito fácil. Se o solo, né? Se o chão não existe, onde vais cair? Né? Onde você vai cair? Aí ele, lo que es ser realista. Então aqui é a questão da existência, né? Então conversando sobre a questão do existencialismo, né? A questão de coisas que existem e que não existem, né? E aqui eles estão discutindo sobre essa questão do solo, né? Aqui está subentendida a questão da gravidade, né? Que é um conceito da física, inclusive todo mundo já deve ter estudado, né? Então eles estão fazendo essas reflexões aqui da existência de não existência, da não existência, né? Se o solo realmente existe ou não, sobre essa questão de se estar parado ou não, né? Então, quando a gente vai ler uma tirinha dessas, muitas vezes a gente precisa do conhecimento enciclopédico, né? O conhecimento de mundo. Não basta a gente só decodificar as palavras, a gente tem que ver o além, né? As relações que às vezes tem, relações filosóficas, literárias, científicas, enfim, né? Que a gente pode discutir quando lê uma tirinha dessas. Então, gente, a aula de hoje é essa, né? Foi só pra gente dar uma olhadinha em algumas tirinhas, né? Umas tiritas de Mafalda, pra gente ver como é que isso costumeiramente, né? É cobrado em provas, em concursos. Com certeza todo mundo já viu isso ou em espanhol ou até mesmo em português, né? Porque essas tirinhas muitas delas já foram traduzidas para a língua portuguesa também. Então é isso, gente. Um grande abraço.